Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN Especial. Apresentação: Adriana Almeida. 16h05 de quarta-feira, 8 de março de 2023. É isso mesmo que você ouviu, Adriana Almeida. Vocês me ouvem muito nas transmissões esportivas da Rádio CBN e hoje vão ter que me aguentar aqui por uma horinha. Já ganhei até flor. Quem tiver aí no YouTube da CBN consegue olhar para a minha rosa, bem presenteada aqui pelo Eliel Almeida. Obrigada, viu, Eliel? Boa. E hoje eu recebi esse convite muito, muito gratificante de poder ancorar esse programa tão divertido que é o Arena CBN aqui com os meus colegas de trabalho para falar de futebol, para falar de esporte, mas também para falar um pouco da presença feminina do esporte. Eu ainda confesso que eu fico um pouco triste de ver o mercado jornalístico de esportes em Campinas com poucas mulheres. Inclusive quero mandar um abraço para Renata Rondini, companheira e grande comentarista do vôlei aqui na CBN. Mas ainda falta mais presença feminina e a gente vai lutando, assim como eu lutei, assim como a Renata lutou e assim como muitas mulheres lutam, não só no jornalismo esportivo, mas na vida. Por isso eu tô aqui hoje para homenagear vocês, mulheres, assim como eu. Mas vamos falar de esporte também. Parabéns para as mulheres do Brasil, meus parabéns. Mulheres que estão hoje nessa luta, meus parabéns. E que luta, parabéns, viu, meu para as amigo? mulheres do Brasil, parabéns. Que luta. Parabéns para Mas tudo bem, as mulheres. pelo menos Parabéns aqui no pra vocês, estúdio eu já mulheres. descobri que eu tenho colegas, parceiros que lavam a louça. Muito. Já é um ótimo começo. Já muito. Mas isso só não é Não é necessário. suficiente. É uma Falta obrigação, muito. na verdade, dividir as tarefas do lar. Não só lavar a louça. É isso mesmo. Então, Eliel, já que você falou bonito aí, me dá seu destaque do dia. Boa tarde. Meu destaque, obviamente, é o Dia Internacional da Mulher, né? Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. É uma data muito importante para a gente. Muita gente fala assim, é o dia que a gente homenageia as mulheres, que a gente lembra das mulheres. Mas eu penso que é diferente, não é o dia que a gente homenageia as mulheres, que a gente lembra das mulheres, é o dia que a gente reconhece de fato o lugar que a mulher deveria ocupar e por muitas vezes nós homens cerceamos esse lugar. Não é um direito, é um lugar que a mulher tem que ocupar, não é um direito que a gente dá como consolação, muito pelo contrário, é algo conquistado, algo que eu fico triste que muitas nações não reconheçam isso, muitas organizações também não. E muito feliz de ter você na nossa equipe, de ter a Renata na nossa equipe, as meninas do jornalismo no geral, como a Tayla Ramos, a Carol, né, a Carolina Rodrigues. E Adriana, arrebenta, porque um dos marmanjos deste programa vai sair para você chegar de vez. Ah, brincadeira. Estamos no paredão. Eu voto no Heitor. Mas eu voto em você, Antônio. Mas voto pra você agora dar o seu destaque. Boa tarde pra você. Tudo bem, Dri? Boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena. Que alegria e que honra ter você nesse dia tão especial, conduzindo o Arena. Você sabe, Carlão, Eliel, rapaziada do GE, Heitor, Fábio Chaib, ouvintes, que a Adriana Almeida foi a responsável por me buscar na rodoviária a primeira vez que pisei nessa cidade. Olha aí. A Adriana Almeida... Com Pedro Sardelli. Exatamente. Ela foi a responsável por conduzir e me levar nos lugares. E por isso, serei eternamente grato a essa queridíssima e excelentíssima, competentíssima jornalista que hoje está no comando da bagaça. Obrigada. A chave da lojinha tá com ela. Hoje vamos ela lá. manda prender e manda soltar. Vamos lá, espero que os ouvintes gostem. Carlos de Freitas. Ô, Dri! Boa tarde pra você e o seu destaque Boa desta quarta? tarde, Dri. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Você é uma referência, sim, da nossa imprensa. Temos a Renata Rondini também. Aliás, a CBN é a única que tem mulher no esporte, né? Na cidade de Campinas. Então isso tem que ser muito valorizado. E há quanto tempo você é a voz feminina do esporte campineiro? Eu lembro ainda nem
pensava em televisão, assim, 2011, você pegou bem o acesso da ponte, né? Sim. Então sim. faz muito tempo. Bom acesso Isso é aqui. muito, muito bom. E outra, a Adri, você falou que ela te trouxe, Ela foi pegar na os rodoviária. pontos turísticos de Campinas, ela que te ensinou. E a Adri é minha parceira de bate-papo de futebol, de futebol, toda vez que eu encontro a Adri, eu falo, e aí, Adri, tá jogando? Quando que você vai pro futebol? Eu tô Mas tentando ele joga convencer. mesmo. Sim, o Carlão. Olha, Isso aí é uma ao vivo falácia. e a cores, igual eu faço a cobertura em loco das partidas, eu nunca vi. Mas aí, o papo Já vi é bom. Diz a videozinho, já vi lenda, né? storyzinho, essas coisas. Jogar assim de olhar, olho, eu nunca vi. Entendi. Mas realmente, o papo sempre é muito Sempre, gostoso, né, Carlão? eu vou levar a Adri pro futebol, tenho certeza. Não, eu já disso. tentei e vou Não continuar logrou isso. tentando. Vou continuar tentando. Eu gosto também muito de jogar futebol. E qualquer dia a gente conversa um pouco mais sobre isso e sobre os societies aí por Campinas, que eu sou apaixonada por society. Boa. Mas antes eu quero mandar um abraço para outros 2 colegas aí que estão à distância conosco. Primeiro, o Heitor Esmeris, que por muitos anos, né, Heitor, dividimos muitas coberturas Brasil afora e agora poder ouvir você um pouco. Ótima tarde para você, um abraço. Fala, Adri, um abraço, muito legal, muito feliz aí de dividir esse programa contigo. Parabéns para todas as mulheres, que vocês tenham o respeito necessário para conseguir continuar nessa luta por direitos, que vocês tenham esse respeito por parte da gente, homens, e de toda a sociedade. É isso que é o nosso desejo para o dia de hoje, viu? E sem dúvida, né, aquela cobertura da Sul-Americana em 2013, acho que foi inesquecível. A gente dividiu aquele jogo contra o Vélez na Argentina, depois também foi contra o Lanús, foi muito legal dividir aquelas viagens contigo, e aqui novamente dividindo a Arena agora. Muito boa sorte na condução do programa de hoje, Idri, você merece. Legal, Heitor, brigadão pelas palavras, 2013 tem muita história mesmo, dá saudade, esse ano 10 anos, né? Fábio Scheibe, meu colega, e o seu destaque, ótima tarde. E tu tá bem? Tá muito sol ou hoje vai dar aquela pancada de chuva de novo? Boa tarde, Adriana Almeida, que prazer, um privilégio estar participando desse programa com você. Uma responsa, hein? Sim, aqui em Itu, muito calor, solzão agora, mas deve dar aquela pancada de chuva logo mais, viu? Como já virou rotina aqui nesses dias, assim como em Campinas também. Que legal participar com você desse programa. Um beijo a todas as mulheres, parabéns. E eu trago o destaque que o Brasil pode ser a sede da Copa do Mundo de 2027 feminina, hein? Brasil, a Ana Moser, a ministra dos Esportes, confirmou que o Brasil vai se candidatar a ser o país sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Olha só que notícia bacana, interessante. Esse ano tem Copa, né? Sim, Esse sim. ano tem Copa Feminina. Logo mais temos a Copa Feminina e eu lembro que sob a gestão do governo Lula, no passado, foi ali que o Brasil conquistou o direito de disputar Olimpíadas e Copa do Mundo, em 16 e 14 respectivamente. Então, eles têm o know-how aí para tentar novamente e carimbar aí esse direito da Copa de 27, o que seria um salto muito enorme para o futebol feminino. E aí eu vou trazer uma curiosidade para vocês, porque o Carlão falou aí que eu jogo futebol desde os meus 5, 7 anos. Caramba. A minha mãe, minha família, os amigos me apelidaram de Romarinho. Então tem 20 Na anos. época o Romário tava estourando. Então, mas assim, gente, então não, tem 20 não. anos que você joga. Tipo isso, 20 anos, exatamente, Eliel. Mas, em 1979 só é que as mulheres conquistaram o direito à prática do futebol. Porque um decreto lá na era Vargas estabelecia que as mulheres não podiam praticar esportes determinados como incompatíveis com as condições de sua natureza. Ou seja, eles consideravam que mulher era incompatível para a prática do futebol, que a natureza física dela. Biotipo. E em 79 só é que nós pudemos a bola rolar de uma maneira legal, vamos dizer assim. Eu imagino que muitas mulheres até jogavam escondido, ou o marido ou o pai não Você deixava. sabe que a Pia deu uma entrevista hoje falando que ela começou a jogar futebol se passando por menino. A treinadora da seleção brasileira, a Pia Sanro, falou hoje que ela começou a se passar por menino para poder jogar futebol. Veja só, isso provavelmente uns 50 anos atrás, né? Mais ou menos. Não sei a idade Tem dela. países que não aceitam mulheres na arquibancada para assistir o futebol.
Pra você ver como ainda tem muita coisa pra ser evoluída no mundo. Muita coisa. Exatamente. Então, por exemplo, o torcedor do Guarani que viu o Bugre campeão no Brinco de Ouro em 78, ali mulherada não podia bater bola, não tinha jeito. Então, assim é a vida e ainda bem que nós evoluímos, né? E até chegar aos dias de hoje, que ainda a gente precisa conquistar muita coisa, mas Eu acho a que gente até vai por esse avançando. atraso, né, Dri, o Brasil ainda... Claro que houve evolução, tivemos a Marta e a nossa rainha, mas talvez até por esse atraso o Brasil hoje ele ainda está atrasado em relação às grandes potências, né? França, Estados Unidos, né? Talvez por esse atraso o Brasil já vai chegar, mas ainda não está no mesmo nível. Sim, né? mas eu acho que ainda falta essa educação infantil feminina nas escolas. Sim, educação física. Sim, as mulheres ainda se interessam um pouco, mas obviamente que vai mudando, mas eu acho que é um processo muito gradativo que realmente vai demorar um pouco a acontecer. Você esqueceu de falar boa tarde por um ser que quer Ai, participar do programa. O que eu fiz de errado? Hã? O que eu fiz de errado agora? O Belo, que é o cachorro do Fábio Scheib. Já deu as caras aí. Deu as caras. Já ouvi um latido, olha lá o Belo. Olha lá o Belo, mas eu ouvi, hein, Fábio Scheib. Ô, Heitor, eu não aguentei porque o assunto tava sério. O Heitor tava rachando o bico aqui de dar risada. Porque o Belo latiu e o Fábio Scheib ele faz assim, ó. Põe a mão no microfone. Ele tá bravo? Não, Não. É o vizinho? Ele agora tá fora aqui, viu? Ele tem Mais que colocar uma um vez. dia o Belo, não sei que tamanho que é o Belo, mas colocar no É. ar, né? O Belo participa diariamente do programa, principalmente quando ele briga com o vizinho. Belo, um grande abraço pra você. Eu tinha uma cachorra também, era quase isso, ela era Tibonitinha. Você tem o Belo e eu tinha Tibonitinha, olha só. chamava Tibonitinha. Meu Tibonitinha. Deus do céu. Aí Só não pode combina, atrapalhar, viu, né? Fábio? Não, eu imagino, às vezes, as pessoas chegando pra brincar com a cachorrinha e falando, bonitinha. Aí a Adriana, como você sabe o nome dela? É isso, Tibonitinha. Vamos falar de Ponte Preta? Vamos. Bom, Ponte Preta ontem decepcionou o torcedor que estava muito otimista aí com esse momento dela na Copa do Brasil. Olha, eu confesso que não decepcionou a todos. Eu já previ a derrota. Na redação, comentei com o Carlão e com o Lupe que o Brasil de Pelotas venceria 2-0. Um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo. Eu vi uma entrevista durante a semana do técnico falando que o time do Chavante, né, era treinado para mata-mata. Eu acho que é isso que faltou para Ponte Preta. Ser treinado para mata-mata. Óbvio que o objetivo maior é a Série A2. Subir para a Série A1, retornar para a elite do estadual. Mas perder 2 milhões e 100 porque o time não estava cascudo é muito triste. Eu lamento. Porque eu não vi a Ponte Preta jogar ontem. Não vi. E aquilo que o torcedor da Ponte mais preza, que é pela raça, pela transpiração em campo, realmente faltou. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais da Macaca. Antônio Lupe tá aqui também para falar um pouco do bastidor dessa eliminação, o que pode acontecer aí para a sequência. Mas vamos para o intervalinho rapidinho e já a gente volta com o Arena CBN. Arena CBN. Uma história de muitas vidas. É o que Louveira vai contar nos seus 58 anos. Vai ter muito de tudo em março. Inaugurações e shows. E dia 21, a partir do meio-dia, a área de lazer do trabalhador vai estar repleta de atrações. E nosso amigo Daniel vai cantar e puxar o parabéns às 20 horas. Olá, pessoal. Espero por vocês no meu show. Até lá. Vem que Louveira tá te esperando. Prefeitura de Louveira. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Arena CBN. Apresentação: Adriana Almeida. Gente, o WhatsApp da CBN aqui com mensagens muito carinhosas. E eu deixo aqui novamente o número para quem quiser participar, 99186-9070. E uma mensagem muito bacana, porque eu falava, né, sobre a mulher não poder jogar bola até 79. E o Wagner lembra aqui de Bob Dibby, que entrou para a história em 66 ao correr a maratona de Boston. Hoje é normal, né, uma mulher completar uma maratona, mas naquela época era praticamente impensável. Na época, as mulheres eram proibidas de participar de corridas de longa distância. A maratona feminina só ocorreu nas Olimpíadas em 84, então... E foi um amplo debate sobre a Bob, porque duvidaram até que, é mulher mesmo, tal. Bem lembrado, boa lembrança. E hoje a gente tem grandes mulheres no atletismo brasileiro, né? A história mais recente é do interior de São Paulo, a Maria Zeferina Baldaia, ex-cortadora de cana, que corria no canavial descalça, porque ela não tinha acesso a tênis. Para poder fazer os seus treinos, ela corria diariamente 20 quilômetros descalça. Se tornou vencedora da São Silvestre. Sim, Maria Zeferina. A Conceição ele é a Adriana. Sim. Né? Também ídolo. Por falar na Maria Zeferina, teve uma reportagem especial com ela hoje no EPTV 1 e o vídeo tá lá no ge.globo/Campinas, para quem quiser acessar lá e entrar, uma reportagem bem legal, abrindo uma série especial sobre a Semana da Mulher. Legal, Heitor. Eu inclusive já acompanhei, hoje tá bem bacana. Vai virar filme a história da Maria Zeferina Baldaia, uma produtora de Ribeirão produziu, né, toda a história dela. É muito bacana, é emocionante. Eu conheço bem a história da Maria e assim, gente, um ser humano ímpar. Já cruzei com a Maria várias vezes, acho ela incrível. Parabéns para ela, né? Essas mulheres ícones são muito inspiradoras. Um grande abraço aqui para o Jaime, que mandou uma mensagem bem acolhedora para mim, para o João Carlos e agora, já entrando no assunto do último bloco, o Igor, que mandou aqui perguntando por onde anda a macaquinha. Provavelmente ele é bugrino, porque rolou um kkkk. Então eu pergunto a Antônio Lupi. O que aconteceu com a macaquinha, Antônio Lupi? Por que o Lupi fica fazendo essas caretas na live? Eu não entendo isso. O piloto deixou o avião no piloto automático, olha lá, ó. Olha lá ele ali, ó. Que beleza, hein? Vamos lá então, Adriana. O que aconteceu com a macaquinha ontem? Ela não soube guerrear como o Brasil de Pelotas guerreou durante os 90 minutos. Eu acho que esse é o grande ponto de discussão. É claro que a gente vai falar sobre outros assuntos, né? Arbitragem que foi péssima para os dois lados. Péssima para os dois lados. O árbitro, o Felipe, de Minas Gerais, ele tem que ir para a geladeira. Ele tem que assistir o jogo, que vai ser difícil, porque o jogo também não foi lá essas coisas. Ele vai ter que assistir o jogo e ele vai conseguir pontuar os erros. Por exemplo, o primeiro gol do Brasil não justifica a eliminação da Ponte, tá? Felipe Fernandes de Lima. Primeiro gol do Brasil, jogada de escanteio. A jogada iniciou lá num lateral que era nítido a favor da Ponte Preta. Teve um lance também que o Felipe Amaral recebe uma cotovelada. Isso foi relatado pelo Hélio dos Anjos, que se tivesse VAR, o jogador do Brasil teria sido expulso. Teve alguns erros também, de erros bobos, de troca de lateral, inversões, exatamente. Então esse foi um ponto, mas o Brasil, ele soube guerrear. Ele entendeu o que estava acontecendo lá no Bento Freitas. Não era um simples jogo. O jogo valia 2.100.000 reais. Eu até trouxe esse número. Antes da partida, no CBN Esportes, ontem, na hora do almoço, o Brasil de Pelotas vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Série D. Há alguns anos, os times que disputavam a Série D, eles não recebiam R$1 para participar da competição. A CBF tem feito um trabalho nos bastidores para pelo menos dar uma cota mínima a esses clubes. Ela banca logística hoje, viu, Lu? E vai dar uma cota de 400 mil reais para todos os times da primeira fase.
Ou seja, Pra cada um ou pra dividido? cada um, 64 times vão receber 400 mil reais. Já, né? É uma Gente, boa ajuda. A CBF é muito rica, né, gente? É muito pois rica. é. São E não dava esse 64 dinheiro antes, times que vão receber 400 mil reais. Exatamente. Olha isso. Exatamente. Tem time na Série A2 que não recebe isso. Não, imagina. não recebe. A Ponte não recebe nada Não. pra jogar Série Sim. A2. Mas só pra se ter uma ideia, ontem o jogo valia 2 milhões e 100. 7 vezes o valor que o Brasil vai receber pra jogar a primeira fase da Série D. Ou seja, ontem eles entraram com fome, que a gente costuma falar aí na gíria do futebol. E a Ponte Preta, que não fez uma partida totalmente ruim, finalizou, a sorte também não estava a favor da Ponte, demorou para entender o jogo. E quando viu, o Brasil já vencia por 2-0. Então, na minha opinião, o Brasil ele estava com mais fome do que a Ponte Preta por conta dessa classificação. E saiu com a vaga na terceira fase e um dinheiro que vai ajudar muito a equipe de Pelotas. Ajudaria também a Ponte Preta, que não está numa situação fácil. Só que quando a bola rolou, o Brasil estava com, entre aspas, mais fome do que a Ponte. É isso que eu queria perguntar pro Heitor. Heitor, qual é o dano nessa altura do ano para a Ponte ficar sem esses 2 milhões e pouco? Tem um impacto muito grande para um clube que convive com dificuldades financeiras para manter os salários em dia, para quitar dívidas que tá em aberto aí com ex-jogadores, ex-treinadores, né? Tem o transfer ban, né, que está impedindo a Ponte de registrar novos jogadores. Então isso vai ter um impacto, sem dúvida nenhuma, para a sequência da temporada da Ponte. E eu tô com o Antônio Lupi, viu? Eu acho que o que faltou foi o que definiu o jogo foi a questão da competitividade. A Ponte não competiu ontem como vinha competindo nos jogos da Série A2 do Paulista. O Hélio até reclamou, ele citou a palavra personalidade, para ele faltou personalidade para a Ponte, e de fato o jogo foi determinado por conta dessa imposição maior, imposição física mesmo e de vontade do Brasil de Pelotas. Eu acho que o que a Ponte tem para tirar do jogo de ontem é uma lição envolvendo o mata-mata da Série A2, né? Foi um início de desatenção que custou muito caro. E a Ponte ela vai ter que passar por 2 fases de mata-mata para subir. Então, assim, toda a campanha que ela vem fazendo na primeira fase pode ir por terra dependendo de como ela entrar no primeiro tempo de um jogo, no começo de uma partida decisiva, né? E é aí que é a questão. Carlos Eduardo de Freitas, a Ponte perdeu o dinheiro, mas a Série A2, que é o grande objetivo do ano, ainda tá de pé, tá bem. O impacto entre os jogadores, você que assistiu todos os jogos da Ponte essa temporada, conhece muito bem Hélio dos Anjos, como que vai fazer para reunir isso? É aquela história de juntar os cacos, a Ponte tem um brio necessário para pegar uma lição disso? Olha, Adri, eu creio, não sei se na prática vai ser isso. Eu acho que essa derrota não vai impactar tanto a sequência da Ponte. É claro que financeiramente o dano é terrível, né? 2 milhões e 100 não é todo dia que você recebe um Pix desse. E a Ponte, ela tinha obrigação de lutar mais, de competir mais. Todo mundo falava, né, no bate-papo que era um jogo complicado, era um jogo ruim, um jogo com característica de guerra esportiva, né? E que o Brasil ia utilizar destas armas, da atmosfera do estádio, da presença da torcida, do clima todo que foi instalado para o jogo. E a Ponte, os primeiros 20 minutos da Ponte foram inoperantes. E o Brasil abusando das bolas aéreas, e a Ponte caindo nesta armadilha. O gol foi uma falha de marcação. O jogador se antecipa ao Matheus Jesus, que é grandalhão, e faz o gol no primeiro pau. Quando a Ponte entendeu o jogo, já era tarde, ou quase tarde, porque veio o segundo tempo e com 7 minutos você toma em mais um erro de posicionamento. Aí colocou tudo a perder. Porém, fica um alerta. A Ponte ela teve 2 derrotas na temporada. 2 derrotas para times parelhos a ela. Novo Horizontino, se não for melhor, é igual. 3-0, um jogo atípico, ela foi com o time reserva, mas está lá registrado Novo Horizontino 3-0. E o Brasil de Pelotas, que se é Série D no segundo semestre, no primeiro ele é primeira divisão do campeonato estadual. Ou seja, vira e mexe está enfrentando o Inter, o Grêmio, então está acostumado a grandes partidas, a grandes provações. E ontem o Brasil de Pelotas foi guerrear, foi para pelear, né? Como o gaúcho gosta de dizer. E a Ponte não, ela não fez um mau jogo.
Né? Nos números, ela leva vantagem. Ela arrematou 24 vezes em gol, ela teve mais escanteios, ela teve posse de bola. Agora, o que manda é o quê? Bola na rede. E o Brasil de Pelotas foi eficaz, venceu por 2-0 com merecimento, contando todos os problemas da partida. O árbitro não conseguiu levar o jogo, picou demais, muitos cartões, quis se impor através dos cartões. E não é legal esta maneira de levar o jogo. Mas o Brasil mereceu e fica esse puxão de orelha, esse alerta, principalmente para a fase de playoffs da Série 2, que é a prioridade da Ponte. Odri, se me permite uma parte do comentário do Carlão, eu acho que o que a gente tem que observar, eu já, na verdade, tinha reparado isso, a Ponte peca muito no último passe, no terço final de jogo. Ela não conseguia fazer com que a bola chegasse para os atacantes, apelou o tempo todo para cruzamento, seja do lado esquerdo ou do lado direito. E outro ponto, se quiser avançar na Série A2, se quiser chegar na final, chama todo mundo do departamento ofensivo e põe o pé na forma. Sem dúvida. Tá muito mal de finalização. Defesa mesmo que o goleiro do time do Brasil fez. Nenhuma. Acertou o travessão nenhuma e vários chutes pra fora e tudo mais. Nenhuma defesa mesmo que ele fez. Tem que pôr o pé na forma. O melhor chute da Ponte foi no travessão. Do Leonaldo. Do Leonaldo. Os demais, que é volante, todos pra fora. E os diferenciados, né? O diferenciado que é o Elvis faz falta, né? A Ponte, esse passe que o Eliel falta vai muito ao encontro da ausência do Elvis, né? E o Matheus Jesus, que sem o Elvis é o cara que assume a responsabilidade, ontem ele não fez um jogo legal. E pra finalizar, da minha parte, até porque o Chaibe chamou também aí, o Hélio hoje no CBN Esportes falou, nosso árbitro, o menino tomou uma cotovelada, o outro não tem... Hélio... É futebol, é esporte de contato. Seu time tinha que ter ido preparado para guerrear. Ficar falando agora que o outro bateu e o árbitro não viu, agora, como diz a outra na novela, a Inés é morta. Agora já foi, a Nazaré já empurrou a outra lá. Da escada. Agora você tem que lamentar e focar na Série 2. O time tinha que ter ido pronto para brigar. Não ser desleal, não entenda isso como deslealdade diante do adversário, e sim ser mais combativo. Ouvi uma entrevista, não lembro para qual rádio que foi, mas lá pro pessoal de Pelotas, que o repórter perguntou assim, nossa, vocês foram parecendo que a bola era um prato de comida, e o jogador falou, mas era um prato de comida. Sim. Porque era a nossa segunda parte da temporada. Eu acho que a pessoal da Ponte talvez não entendeu. O Brasil salvou a temporada. Tem jogo Fabio, que você vai jogar, mas tem jogo que você tem que ganhar. Sem dúvida. Ponto. Sim, é isso mesmo. Não, eu acho que ontem, é lógico, a questão financeira para esse ano vai complicar bastante a Ponte Preta, mas como o Lupe trouxe também ontem na transmissão, o problema também pode se refletir no ano que vem, já que a Ponte possivelmente não vai disputar a Copa do Brasil, né? Porque a Ponte não está classificada agora pelo ranking do Paulista, e o ano que vem, para se classificar para a Copa do Brasil, ou ganha o Brasileirão da Série B, ou joga a Copa Paulista também, tem possibilidade de ganhar. Se a Ponte não jogar a próxima Copa do Brasil, só de entrada, como foi esse ano, já ganhava 1.300.000, né? Eu acho que era isso no primeiro jogo. 1.250, Sim. Então, daí acaba refletindo no ano que vem também, né? No orçamento. E a gente sabe que a Série B tem uma cota aí, né, bem limitada. Então, a Ponte já vem sofrendo com problemas financeiros, não é de hoje. Então, é um alerta ligado. Eu acho que esse elenco estava com excesso de confiança, até porque os ponte-pretanos que eu andei conversando nos últimos meses, todos muito animados. Mas, como o ponte-pretano geralmente sofre, estavam animados, mas com aquele pé atrás. Não, calma, tamo bem, mas vamos ver. E os jogadores, eu acho que estavam só naquela do tamo bem. E colocar o pé na forma é essencial. Eu me lembro em 2014, quando o Guto Ferreira chegou por Campinas, o Heitor e o Carlão vão lembrar bem. A Ponte estava muito mal na Série B, muito mal, risco de rebaixamento. E eu me lembro de um treino que eu fiquei com o Guto, acompanhando o Guto Ferreira. Eu acho que ele ficou mais de 1 hora só mandando os jogadores finalizarem para o gol. E era péssima, as finalizações eram péssimas, mas futebol é a repetição, é o treino. A gente não pode acompanhar mais os treinos e, nossa senhora, fica aqui um recado aos clubes, por favor, voltem a abrir pelo menos uma semana para a gente ter essa interface, esse corpo a corpo. O online é ótimo, mas tem coisa que só funciona no olho. E assistir treino é fundamental para a gente que está aqui do outro lado. Então, um recado aí para os dirigentes, mas ali deu certo, a Ponte subiu, quase foi campeã da Série B, então
Fica um recadinho aí também para os jogadores, que se não tá dando certo com 2 horas de treino, vamos fazer 2 horas e meia, então, para tentar uma hora mudar essa chave. Mas você sabe, Dri, que assim, a gente percebe que hoje, e até é uma justificativa que eu concordo, mas o pessoal não treina. Porque jogou, por exemplo, a Ponte jogou ontem. Jogou. Não, entrou em campo, né? 8 horas da noite. Aí precisa de uma logística, vai para Porto Alegre, pega o avião, vai chegar hoje no início da noite. Aí amanhã tem a recuperação que eles falam, né? Que é o pós-jogo. Aí vai ter uma atividade na sexta. E aí já joga no sábado. E a atividade já é o me engana que eu gosto. Exatamente. Né? Então, assim, também não tem mais aquela questão de tempo. Mas aí é uma questão que a gente vai ter que debater. É um outro assunto. É uma outra esfera. Sim, eu vou deixar uma pergunta para daqui a pouquinho, depois do repórter CBN. Qual é a pergunta? O Marcos, é da Ponte Preta ainda, já a gente vai falar do Guarani. O Marcos pergunta, a Ponte vai poder contratar atletas? A gente sabe desse problema do Transfer Bank. Daqui a pouquinho eu quero a ajuda de vocês para responder, porque agora você fica com o repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de março de 2023. O STF suspendeu o julgamento que discute se podem ser anuladas as provas em abordagem policial por racismo. O ministro Luiz Fux pediu vista, defendendo que, diante da relevância do caso, o julgamento deveria ocorrer com o quórum completo. O único que não está na sessão desta quarta-feira é o ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi suspenso com um placar de 4-1 para considerar as provas ilegais no caso de abordagem policial por racismo, mas é unânime a tese contrária à abordagem por perfilamento racial. O corpo do brasileiro Alan Lopes foi cremado hoje em Amsterdã. Ele foi morto por Begolean Fernandes, que está preso em Lisboa, e alega legítima defesa porque Alan seria canibal e teria tentado matá-lo. Begolean foi preso no aeroporto da capital portuguesa tentando voltar para o Brasil com um pedaço de carne que seria humana. Segundo a defesa, ele teria tentado transportar o material para provar a acusação de canibalismo às autoridades. Uma obra que custou pouco mais de R$1 bilhão vai agora até agora e nunca foi inaugurada, começou a ser desmontada pelo governo de Mato Grosso. O veículo leve sobre trilhos, que ligaria Cuiabá ao município vizinho de Várzea Grande, tinha a previsão de estar em funcionamento na Copa do Mundo de 2014. Segundo o governador Mauro Mendes, seriam necessários mais 760 milhões para concluir o projeto. Por esse motivo, a gestão informou que decidiu transformar o modal no corredor de ônibus, o BRT. A estrutura vai custar 480 milhões e meio aos cofres estaduais, incluindo a compra de 54 veículos articulados. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h37, vamos saber da situação das estradas. Mário Quintino, boa tarde para você. Adriana, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Professor Zeferino Vaz. A gente vem acompanhando obras que acontecem na altura do quilômetro 117 para quem vem em direção de Campinas. Inclusive, há lentidão nesse trecho da Zeferino Vaz, então atenção, você que vem em direção de Campinas. No sentido de Paulínia, aí por enquanto segue sem problemas. E na rodovia Dom Pedro, um ponto de atenção para o nosso ouvinte é na altura do quilômetro 129. Tem um fogo em mato ali, um foco de fogo, não é? Segundo informações da concessionária que administra a rodovia Dom Pedro, por conta disso tem um pouquinho de fumaça que está indo para a pista, então atenção, principalmente para quem vem em direção da rodovia Anhanguera, mas por enquanto o nosso ouvinte segue aí sem pontos de parada. Adriana. Obrigada, Mário.
Na Sky, sua rotina fica mais divertida e tem mais. Com o Sky pré-pago, você não paga mensalidade e escolhe recargas de 3, 7, 15 e 30 dias. A partir de R$ 9,90. Ligue já 3003-8522. Sky, a gente se diverte juntos. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. O trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Bom, Dri, ontem o vôlei Vinhedo venceu o vôlei Curitiba por 3-0, parciais de 25-22, 25-6 e 25-19 pela Superliga B feminina. E aproveitando o Dia das Mulheres, quem deu o recado da equipe feminina do vôlei Vinhedo é a Mila Nicoletti, ponteira, que fala um pouco mais sobre as mulheres no esporte. A minha percepção é de que nós mulheres somos menos incentivadas no esporte. Mas com o tempo a gente percebe uma mudança, né? A gente está conquistando nosso espaço aos poucos. E também, claro, sabemos que temos muito que conquistar ainda. A gente pode ver isso com a presença de poucas mulheres em cargos expressivos, né? Inclusive em uma comissão técnica. Até recentemente, a ex-atleta campeã olímpica, a Fofão, ela foi nomeada técnica da seleção de base sub-17. E isso é um grande passo para a gente, para o esporte, e é um incentivo para novas gerações de mulheres também, que sonham, né, em estar comandando uma equipe. E nós mulheres somos muito cobradas. Eu não tive dificuldade nenhuma em ser atleta, porque ser atleta sempre foi meu objetivo. Mas é isso, desejo um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Um beijo muito grande no coração de vocês. Tá aí a Mila Nicoletti, ponteira do time do vôlei de Vinhedo, que tá fazendo bonito na Superliga Feminina B. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Refrigerante Guaraná Antártica 1 litro pack com 2, 5,99. Peito de frango com osso e pele, 9,98 kg. Fralda Pampers Pants Comfort Sec, 29,98. Laranja pera pacote 3 kg, 6,99. Ofertas válidas de 7 a 8 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O celular avisou, o Rei da Campinas chegou e tá na conta, tá na mesa, prato cheio com certeza. Chegou o Renda Campinas, o programa que vai transferir até R$201 todos os meses para a conta de 25 mil famílias. O Renda Campinas é o maior programa social da nossa história e vai ajudar a fazer a nossa cidade mais justa e inclusiva. Tá na conta, tá na mesa. Acesse o site da Prefeitura e conheça mais. Prefeitura de Campinas. Arena Apresentação CBN. Adriana Almeida. 4h42. Daqui a pouquinho eu vou acionar o Eliel para as mensagens do YouTube. Tem mas bastante, hein? Sim, antes eu vou pedir então que os colegas sejam breves aí com a resposta da ponte. Bronca, hein? É aquela história, quem manda, a mulher ou é o homem? Hoje eu que tô mandando, pelo menos a até última palavra é nossa, tá bom, Dri. Mas sempre foi. Porque eu quero ainda falar um pouquinho do Guarani para os torcedores do Guarani. A ponte vai poder contratar, gente?
essa resposta, o Heitor vai me ajudar, mas hoje... Mas o Heitor é quem tá segurando mais o tempo nosso. Vai, Heitor. Na verdade, contratar ela pode. Ela não vai poder registrar ou inscrever jogadores, entendeu? Então, contratar, assinar o contrato, tudo ela vai poder. Só que ela vai estar pagando salário para um jogador que ela não vai poder utilizar. E que vantagem Maria leva? Exatamente. Foi no tempo? E essa informação às 4h44, porque a gente sabe que tudo pode mudar em poucos minutos, né? E então a gente fica aí nessa expectativa, respondendo ao nosso ouvinte, foi mal, hein? sobre a expectativa aí, porque a gente sabe que para a Série B, esse time aí da Série A2 talvez não seja suficiente, não. Vai passar sufoco. Eliel Almeida. Essa você foi mal, Lu. Essa é da concorrente. Não, mas lá eles determinam o tempo, eu não falei qual tempo. Por que você tá rindo aí, Fábio Chaib? Cadê o Belo? Tá ficando pior. Pois não, Dri. As mensagens do YouTube. Mas tem um monte, hein? O Fábio Chaib gosta de uma coisa errada também. O Marco De Felice tá dizendo, Adriana, parabéns pelo Dia das Mulheres. A Claudete Moura, amei a Adriana no programa. O Cristiano Salvione, boa tarde, Adriana, Carlão, Lupe, Fábio, a todos. Foram 9 minutos ouvindo vocês no começo do programa e já percebi o que faltava ao Arena CBN, era um toque feminino. Olha só, Segundo ele, aqui é muita testosterona junto. O André Beringuel, grande Andrezinho, tá dizendo aqui que a Adriana é a camisa 10 desse time. E a faixa ainda. Camisa 10 e a faixa. O Marcelo Kraken... é o Marcelo. Que honra! Viva as mulheres! E o Marco, eu já falei, né? O Marco De Felipe, mandando mensagem pra gente. Tem 40 pessoas assistindo a gente hoje no YouTube. Que legal, hein? Legal. E eu vou mandar um abraço aqui pro Gustavo Garcia, que mandou um WhatsApp aqui. É meu colega de colégio e falou, eu jogava bola com a Adriana jogava muito bem. Gu, beijão pra você. Revela aí, Gustavo, Revela aí pra gente. você já tomou umas caneladas aí, já tomou gol, drible. Adriana Almeida, chamada de Romarinho. Ex. Você tem quantidade de gols na carreira ou não? Olha... Você sabe que eu marco os meus, né? Você marca, Lu. Eu tenho mais de 4.000 gols na carreira. Ah, tá bom. Do zero não, vai dos 12 meses aos 4 anos, que foi a minha carreira na escolinha ali, quando eu era menininho. Ali foram 3.600, o resto foi quando eu tinha de 9 a 7 anos, aí depois eu parei. Mas como, você é o Benjamin Button agora? Você tem 9 a 7 anos? Você nunca jogou bola criancinha, dá chutinho? Mas não 9, 7 anos. Todas. De 7 a 9 anos, é isso que eu tô dizendo. Eu botei a bola pra dentro do fundo da rede, eu já contava, caixa. Você tá colando aqui o sarcófago, igual Carlão. esses 1000 gols aí Não, que não o cheguei, Túlio não. Maravilha Não contou. Eu desconfio, pra mim é o Pelé e o Romário. E ponto final. E agora eu vou chamar os meus colegas que estão à distância pra começar mais uma O discussão Heitor tá rachando o bico, olha lá. sobre o Guarani. Eu quero saber a opinião de 9 de vocês. a 7 anos, velho. Não existe isso mesmo. 9 a 7 anos. 7 a 9. Não, Agora você vê, que ele entendeu. É o dente de leite. É o loop dente de leite. Eu inverti, né? É isso. Eu não tô no bom dia hoje. Vou começar pelo Fábio. Fábio, é o time verde, então você gosta de responder questões sobre o time verde. E a Guarani também, né? Então. Bruno Mendes, né? Apresentado essa semana. Já deu muita alegria aqui pro torcedor do Guarani. Já deu muito dinheiro também, né? E aí, o que você acha que o Bruno Mendes vai ser esse 9 aí que o Guarani tanto espera? Já tentou o Gênison esse ano, o Derek tá machucado, o Nicolas Careca, meu Deus, que ele não me ouça, mas Nicolas Careca precisa melhorar muito. E o Bruno Mendes? Eu acho que é uma boa solução desde a saída do Yuri Tanque, né? O Bruno Mendes já tem história no Guarani, a torcida gosta dele, ele se dá bem com a torcida, tem a cara do Bugre mesmo, e é uma grande solução para a Série B que se aproxima, né? Vai poder jogar agora no Torneio Independência, acho que está inscrito, mas realmente a Série B é que vai ser o determinante para esse jogador. Eu acho que eu mantenho muita esperança nele, acredito num bom campeonato dele sim, principalmente por causa do retrospecto, né? E da ligação com a torcida. Ô, Heitor, você que é o cara dos números, das estatísticas e tudo mais, o momento do Bruno Mendes para chegar, vestir a 9 e não largar mais? Ele não joga desde o fim do ano passado, né? Desde novembro do ano passado, então assim, ele vai precisar um pouco de ritmo de jogo, acho que até por isso também é importante que ele já atue contra a Portuguesa, se não desde o começo, pelo menos um período aí para ele ir ganhando esse ritmo de jogo, né? A última passagem dele pelo futebol brasileiro foi justamente o Guarani em 2018.
Em 2 passagens até agora ele tem 24 gols em 75 jogos, então, sem dúvida, fica essa expectativa. Eu acho que contra a Portuguesa já vale a pena dar uns minutos de jogo para ver como ele tá, como tá a situação dele, justamente por não atuar desde novembro do ano passado. Sim, eu acho que a Portuguesa vai ser, também acho isso, e também contra um time que escapou ali, o Guarani já conseguiu derrotar a Portuguesa nesse campeonato. Acho que vai ser um bom teste pro Bruno Mendes. Carlão de Freitas, gosta de Bruno Mendes ainda? Gosto. O Bruno Mendes começou muito bem, né, em 2012, com 17 anos, rodou o mundo, retornou em 2018, num outro contexto, numa Série A2, mas foi um protagonista, né, junto com o Bruno Nazário na ocasião, foi ganhar o seu dinheiro merecido lá na Ásia e retorna agora. É uma esperança, mas eu prefiro esperar com relação à titularidade, Dri. Talvez com a sequência da temporada ele deverá ganhar essa posição, mas o fato de ele não jogar há algum tempo, o calendário do futebol brasileiro é maluco, né? As lesões podem atrapalhar, mas qualidade técnica ele tem. Se ele conseguir se encaixar nesta parte física, nesta loucura do futebol brasileiro, aí sim vai ser o camisa 9 do Bugrão. Meus colegas Antônio Lupe e Eliel Almeida, a opinião de vocês sobre... O Eliel acompanhou pouco aqui o futebol campineiro na época do Bruno, né? Você deve, eu acompanho os relatores. Tá precisando de um 9, vamos colocar as expectativas no Bruno Mendes. Eu também vou ser bem curto. É Bruno Mendes e mais 10. Exatamente. Até porque a concorrência, como você disse hoje, ele tá praticamente sem concorrência. E eu acredito numa reformulação do Guarani para a Série B. Saiu o Iago Henrique, acredito que outros também vão deixar o clube e novos atletas vão chegar. Mas é Bruno Mendes e mais 10. Essa questão da reformulação aí me deixa ainda com muita interrogação na cabeça no Guarani, porque daqui 4 dias há eleições. Eu já acompanhei algumas e eu sei que o negócio ferve ali. O Brinco de Ouro vira um caldeirão, mas em outro sentido que não é cheio de torcedor. Então é complicado e muita coisa só vai ser resolvida depois do dia 12. Espero que não seja tarde para formatar um time para o brasileiro da Série B, que para mim é mais difícil do que a Série A. 16h50, vamos para o último intervalo? Bora lá! Arena CBN. Os resultados do Enem estão disponíveis na página do participante. Vamos nos unir e reconstruir o país. Fiéis, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos. É Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Vá até acessounico.mec.gov.br e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Zika vírus, chikungunya e dengue. O que essas doenças têm em comum? Todas elas podem levar à morte e são transmitidas pelo Aedes aegypti. Por isso temos que eliminar os focos de criação deste mosquito. Não deixe água parada e lixo acumulado. Fique atento aos possíveis criadores dentro de sua casa. Nosso foco é o cuidado. Juntos contra o Aedes aegypti. Iniciativa CBN Campinas. Localizada estrategicamente na região metropolitana de Campinas, Jaguariúna é o lugar certo para você investir. Com indicadores econômicos e sociais compatíveis aos países mais desenvolvidos do mundo, Jaguariúna oferece excelentes condições de infraestrutura para a instalação da sua empresa ou indústria e alto índice de qualidade de vida para os seus moradores. Invista em Jaguariúna. Aqui o seu negócio valorizará ainda mais. Prefeitura de Jaguariúna. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Adriana Almeida. 4h52. Para você que estava esperando, chegou a hora do sarcófago. Ai, meu Deus, olha, tem um barulho de ser empoeirado isso aí. Esse tá bastante. E hoje ninguém vai acertar.
Vai cair aí, meu amigo. Não, ele é pra até o fim do programa. Até às 5 É vai pra cair. derrubar da cadeira, porque hoje ninguém vai acertar. Peguei um jogo dificílimo. Do século passado. Bugrão em campo, hein? Bugrão em campo. Guarani em campo, dia 8 de março de interrogação. Domingo, 3h30 da tarde, um amistoso. Ah, eu já sei quando foi. Ih, sai pra lá. Amistoso, Guarani e América do Rio de Janeiro. Obrigado. Não é o americano de Campos, então? Não, América do Rio. Ah. Não vou falar o time, porque senão todo mundo vai acertar. Para de pesquisar no celular aí, ô Freitas. Jogo do Guarani, ele já até sabe onde ele vai. Não, ele abre ali a internet. É. No Guarani, nós tínhamos Tião Macalé. Ah, já sei. Sabe nada? Mas tem aquele outro também. Como que era aquele Não outro vou falar, lá? não vou falar. E no América nós tínhamos o Flodoaldo. Flodoaldo? Flodoaldo. Nossa, não é Clodoaldo, não? Não, é Flodoaldo. Sabe por Meu quê? Deus. O pai dele, na hora de registrar, o pai dele era fanho. Mancada. Aí Eu começo... Como que é o nome do seu filho? Flodoaldo. Ai, meu Deus. E depois? Depois dá problema lá Aí que a fora. culpa é do sarcófago. Aí a culpa é da apresentadora. Aliás, eu gostei de estar aqui, não na apresentação, porque aí eu jogo boa, tudo né? pra lá. Que ano que é ele, Almeida? Começa com você. Que eu sei que você vai errar. Como que é o nome do rapaz aí? Qual que você quer saber? Não, o que você falou do Guarani. É o Flodoaldo. Flodoaldo. Não. Flodoaldo é do América. É. E o Tião Macalé é do Guarani. 1977. 1977, Eliel. Você viu que eu não falo mais se acertou ou se errou, porque também é uma pegadinha. Boa, isso aí. Isso aí eu aprendi Segura com a você. audiência. Segura a audiência. Isso. Você, menino de azul. Ah, tem dois, viu? Quem que é o outro? O Fábio Scheibe tá de azul. Então vai, Fábio Scheibe. O América, um parente, só que tem um dos hinos mais legais, né, do futebol brasileiro. Hei de torcer, 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 hei de torcer. Agora só faltava essa. Agora então vocês vão fazer. Vai ser Agora é karaokê é um aqui? conjunto de blues. Ah, eu acho que foi 64, não é? Afe Maria. Não me abandona não, que ainda tem 5 minutos aqui. Eu tô aqui. O Eliel ainda tinha cantado a bola aqui ainda. Cara. E aí, assim, Antônio? Ah, ele acertou, né? Mas assim, não era pra acertar. Fábio Não era pra Scheibe, acertar. não. Esse quadro é brincadeira, velho. Esse quadro. Ele vai ter que ser reformulado. A gente vai ter que chamar todos os componentes Ele deu um Google de lá. forma presencial. Fábio Scheibe não Conversar, pode porque ser. assim, eu vou ser sincero, tá insuportável fazer o quadro, porque quando a gente tenta fazer algo pra segurar a audiência, o Fábio Scheibe vai lá e acerta. Mas eu tô chegando hoje nos outros aí, toda hora ele acerta? Não, ele nunca acertou, esse que é o grande problema. O que dá problema é o Heitor Esmeris e o Carlão. Não, eu acertei 3. E o Eliel, ele acerta porque ele pesquisa antes. Eu já peguei Não, mas isso aí rouba, né? Aí, tá aí a gente Fábio critica Scheibe agora... os nossos governantes e fazemos o mesmo aqui no Arena. Discurso. Eu nunca trapaceei nesse quadro que seja dita aqui a verdade. Que eu tenho acesso à máquina do loop enquanto ele tá pesquisando, eu tenho. Mas eu estou apenas observando o rendimento dele durante o trabalho. Durante o Que fique trabalho. bem claro. Então hoje o prêmio vai para Fábio Scheibe, que acertou o sarcófago. Não era para ser assim. Fábio Scheibe, uma rosa à distância Isso. pra você. Ah, muito obrigado. Quem que é o produtor do programa? O produtor do programa, quem que é? O menino lá. Depois a gente vai conversar com ele. A hora que porque você não- tava falando, ele olhou assim e falou: ai, quer ver? Então vamos lá, o sarcófago de hoje, 8 de março de 1964. O Guarani venceu o América por 2-1. O Guarani entrou em campo com Sidney, Oswaldo Cunha, Adilson e Diogo, que depois Dioguinho. saiu para a entrada do Zé Carlos. Tião Macalé, Heraldo, Amauri, Felício e Jurandir. Hilton, depois Nenê, Vicente, depois Carlinhos. Armando Renganeschi era o técnico do Guarani. O América entrou em campo com Ari Luciano, Flodoaldo, Leônidas e Silvio. Wilson Santos, depois o Fernando Consul, que já tinha ali fazendo um marketing na época. Carlos Pedro, Gilbert e Zezinho. Amorim e Eduardo. O técnico era o Zezinho. Felício aos 37 do primeiro tempo e Amauri aos 25 minutos da segunda etapa fizeram os gols do Guarani.
O Cônsul. Tá vendo? O Cônsul marcou o gol da equipe do América aos 37 do segundo tempo, 8 de março de 1974, Guarani 2, América do Rio de Janeiro 1. Hoje, o sarcófago do dia 8 de março. Por favor, Elton, fecha pra mim. Lupi! Eu não quero papo com você. Não, Lupi, você falou 74? Não, 64. É que bom. Eu falei 60. 64. Não, 1964. Fábio Chaves acertou. Bom. Mas eu tô triste com você, viu, Fábio Chaves? Num amistoso. Mas é assim mesmo. Cara, é que hoje de manhã eu dei a palavra pra você lá no... Depois mandando uma explico opção. pro Fábio Chaves. É. Faltou produção hoje. Faltou produção no quadro. Mas eu acho que assim, o importante é que todo mundo participou. Vai precisar repaginar. Vai ter que fazer da... Cara, é inacreditável. É inacreditável. Num amistoso, o cara acerta na mosca. Você é uma figura, Qual é a participação do Google nesse acerto? Eu juro que não. De verdade Fábio mesmo. Chaves. Então foi o Belo. Você não foi Foi o Belo que me ajudou. Foi o Belo. Eu juro por Deus. Vai que ver. não. Deu tudo errado hoje. Mas enfim, cara, o muito importante bom. é que deu certo. Muito bom. 4 horas e 59 minutos. Eu queria mais uma vez agradecer ao convite, ao Eliel Almeida, por me convidar para estar aqui hoje no microfone potente da CBN e por estar também, né, participando das jornadas esportivas aqui com todos os colegas. E a expectativa aí para o restinho de semana, meus caros? No Guarani, futebol né? e o Guarani na sexta. Independência, mata-mata de Campeonato Paulista e a despedida da ponte da primeira fase da Série E vai 2. conhecer o seu adversário, né? No E sábado. hoje tem Bayern PSG. Bayern PSG já. Sim. Vamos fazer aqui um bolão rapidinho? Bora. Nada. Lembrando, PSG sem Neymar, hein? Sem Neymar. Carlão, E quem lembrando leva? que no primeiro jogo todo mundo falou que ia dar PSG e deu Bayern. E hoje vai dar PSG. Vou do contra. Eu vou por último. Tá, PSG, mas quem classifica? PSG. PSG. Vai ser herói. Posso ficar por último, Dri? Ah, Antônio, tá bom. Só porque você é muito meu amigo, Obrigado. hein? Vai, Eliel. Nada. Absolutamente nada tira a vitória do Bayern hoje diante do PSG. Bayern Bayern vence 2-0, até porque se é Bayern... é bom. É isso. Heitor Esmeriz, e o seu palpite? Lionel Messi vai mostrar mais uma vez porque é um dos maiores de todos os tempos. Vai dar PSG. E vai classificar o time de Paris. Bayern, PSG. Isso, vitória e vaga pro PSG. Maravilha. Fabião, e aí? Bayern de Munique outra vez. Vai do contra o Fabião. Antônio, Vocês são rivais. chegou dar... sua vez. Então, como deu empate aqui, vai dar empate lá também, porque Aí aqui o dá pessoal Bayern. fala dá o contrário. Ai, que menino muro, gente. Você sabe que lá naquele campeonato, viu, Dri? Eu tenho um campeonato de várzea lá na minha cidade que os nomes dos times eram engraçados. Tinha um que era bem legal, que era o Bar da Munique. Ah, legal! Bar da Gostei. Munique. É o nome de um time mesmo e tinha o bar. É, Patrocinadora bem legal. Master, né? Do Tinha. PSG não tinha nenhuma. Era Barcelona, Olha o Bar que da show, Munique, velho. os Juventus. Olha que legal, velho. Olha, se um dia eu for abrir um Bem bar, eu vou me raiz, né? inspirar nesses nomes. Não, viu? e a galera que ia no Bar da Munique brigou e foram pro Barcelona. E aí eles não poderiam criar o nome do time Barcelona. Aí eles criaram Baile da Munique Olha, pra legal, ficar cara. rival. Mas Onde o meu era? palpite é Onde era, Bayern. Bayern. Tá. Oi? Que cidade? Que Eu não cidade posso que era? falar. Olha, Ele gente, tá ligado, o velho. Eliel tá me devendo essa hoje, porque eu sei que ele é de Minas, porque esse sotaque não engana ninguém. Mas ele Sertãozinho. falou que não ia falar a cidade. Depois eu descubro e em Sertãozinho, algum dia eu conto pra vocês. Sertãozinho acolheu o menino Eliel dessa cidade. A minha hora já acabou, 17 horas e 1 Valeu, minuto. gente, Muito obrigada, valeu. gratidão a todos. Valeu. Feliz Cadeira dia é das sua, mulheres filho. pra todas as mulheres. Ótimo abraço. Valeu. Na escola em que você foi ensinada. Repórter CBN.